título da minha palestra é Riqueza de Espécies de Macroalgas no Monumento Natural das Cagarras, que é um trabalho que eu estou fazendo em parceria, né, em conjunto com a professora Renata Perpétuo Reis, do Jardim Botânico, o Rafael Mairoide, que é aluno doutorando dela, e o professor Gilberto Amado Filho, também do Jardim Botânico. Eu estou representando aqui as Faculdades Integradas de Maria Tereza na coordenação desse trabalho. Bom, primeiro começar com a definição do termo de algas, né? A gente está falando de riqueza de espécies de macroalgas, então são organismos autotróficos, né? São a base da cadeia alimentar desse ecossistemas marinhos, bentônicos, né? Mas qual é a diferença, apesar de ser autotrófico, qual é a diferença das algas para a flora, né, terrestre, das plantas verdadeiras de uma forma geral? Na verdade, as macroalgas são organismos bastante diversificados, sem muito parentesco taxonômico. Muitas vezes o que a gente chama de algas são coisas completamente diferentes e que são caracterizadas pelo corpo em forma de talo, né, que é um corpo indiferenciado, não tão complexo quanto as plantas que aí são divididas, né? Tem uma complexidade maior, de forma que são divididas em raiz, caule e folhas. Na verdade, as algas elas são formadas por um talo. E esse talo ele pode ter uma complexidade variada. Ele pode ser desde um talo foliáceo, como a uva, né? O gênero uva, que todo mundo conhece como alface do mar. Ele pode ser um talo crostoso, incrustante, pode ser um talo calcáreo articulado, com articulações que permitem adaptações ao grande batimento de ondas. Ele pode ser um talo sifonáceo, ou seja, pseudoparenquimatoso, não tem formação de tecidos verdadeiros. Pode passar, por favor. Mais um. E aqui só demonstrando, né, que, na verdade, esse talo aqui é do gênero Codium, né? Como é que ele é formado internamente? Por um conjunto de tecidos emaranhados, né? Não necessariamente um tecido verdadeiro. Por favor. Esse talo das algas ele pode ser um talo filamentoso, super simples, um talo corticado, cilindro corticado, ou as mais complexas, que são chamadas de coriáceas. Aqui a gente tem o sargaço, que é um representante das algas pardas, bem característicos do nosso litoral, sudeste do Brasil. Pode passar, por favor. Bom, então, as macroalgas, se a gente for entrar num contexto geral, as macroalgas elas se dividem em algas verdes, que fazem parte da divisão clorófita, as algas pardas, que fazem parte da divisão ocrófita, e as algas vermelhas, que fazem parte da divisão rodófita. Então, existe uma grande diversidade de espécies, né? Até atualmente registrado 130.594 espécies no mundo, sendo que no Brasil a gente ainda tem uma riqueza de espécies bem menor em relação ao contexto global. Mas mais e mais espécies estão sendo descobertas, porque a gente tem microambientes, enfim, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Então, segundo o Horta 2000, existem até hoje registradas aproximadamente 642 espécies de macroalgas. E, bom, a nossa costa, por ser uma costa, um ambiente tropical, águas relativamente quentes, existe uma tendência de que as algas vermelhas elas sejam as mais representativas na nossa flora marinha. E o Estado do Rio de Janeiro, né, nesse contexto geral dos estudos, o Estado do Rio de Janeiro é contemplado com a maior parte dos estudos, né? Então, os pesquisadores, a maioria dos pesquisadores que trabalham com algas se concentra aqui no nosso estado. Então, o nosso litoral ele é relativamente bem representado com estudos, se bem que nas Ilhas Cagarras eu não vi nada sendo registrado com nenhuma publicação até agora. Bom, mesmo na nossa região, como eu falei, as Ilhas Cagarras elas não estão sendo muito bem representadas em termos de estudo, porque a maioria dos estudos aqui no Rio eles estão concentrados ou na região dos lagos, naquela região de Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, ou na região da Baía da Ilha Grande, que tem a maior concentração desses estudos aqui na nossa área. Então, mesmo no nosso estado, os estudos ainda são muito pontuais, então ainda tem muita coisa a ser descrita. Por favor. A metodologia foram... As coletas nas ilhas elas foram realizadas por busca, através de mergulho livre na região médio-litoral das ilhas, né, ou mergulho autônomo na parte infralitoral, que variou aí desde 3 até 15 metros de profundidade. As ilhas contempladas
foram as ilhas Comprida, Redonda, o filhote da Redonda, as Palmas e as Cagarras. E eu comecei a coletar desde setembro de 2011 até o presente momento. Foram feitas visitas mensais, né, aproximadamente mensais, a gente se revezou. Eu fui na maioria das coletas em campo, só que a gente também se revezou. Algumas coletas foram realizadas pelo Gilberto, pelo Rafael, enfim. Então, essas algas que foram coletadas nessas ilhas, elas foram levadas para os laboratórios da Faculdade Maria Tereza e do Jardim Botânico para posterior identificação pelos participantes desse trabalho, né? Conservadas em formol, enfim, levadas e fixadas e estão armazenadas lá. Muitas ainda estão sendo identificadas, principalmente as algas calcárias, que têm um problema maior, né? Porque tem todo um processo para corte, identificação, tratamento desse material histológico para posterior identificação que está com o professor Gilberto, do Jardim Botânico. Pode passar, por favor. Bom, então, esses são os resultados preliminares, porque ainda tem, como eu falei, algumas espécies, bastante material para ser identificado. Então, a priori, a gente tem esse número de espécies, né? No resumo, eu contemplei 35 espécies, sendo que essa lista já aumentou, aí tem 40 espécies que eu relatei nesse trabalho, e a tendência é aumentar, né, em relação a essa riqueza. Então, essa aqui é a primeira tabela com a lista de algas pardas. Então, a gente tem Colpomenia sinuosa, né? Algumas aqui foram mais representativas, na maioria das ilhas, né, que são bem comuns no estado do Rio de Janeiro de uma forma geral, que é a alga parda, Colpomenia sinuosa, que ela é uma alga incrustante, ela parece uma bolinha, um cérebrozinho. Algumas espécies de Dictyota, e o Sargassum vulgare, que é uma espécie que ela é importante. Na verdade, o gênero Sargassum é um gênero importante porque ele representa a saúde ambiental, né, digamos assim, de um ambiente marinho. Ele foi encontrado em baixa abundância nas ilhas, né? Muitos deles comidos, enfim, só com talo, sem os filóides, bem danificados, o que pode estar representando ali algum impacto ambiental presente na região, ou poluição, né, de uma forma geral, ou arrasto também por petrechos de pesca, enfim, que arrasta nas algas e acaba quebrando esse talo, dilacerando esses talos. Então, em termos de algas pardas, até o presente momento foram identificados 8 táxons. Próximo, por favor. Aqui um representante, essa foto aqui do Átila, demonstrando esse gênero, uma espécie do gênero de Dictyota, que está presente principalmente na Ilha Redonda. Essas espécies de algas pardas eles foram encontrados, sua grande maioria, na Ilha Redonda, que tem menor presença do impacto de poluição. Próximo, por favor. Outra espécie importante aqui na região que foi encontrada também na Ilha Redonda, essa fotografia do Átila foi feita lá na Ilha Redonda, na nossa primeira coleta. A espécie Lobófora variegata, e aqui algumas algas calcárias articuladas, aqui também epifitando essa outra alga. Próximo. Aqui um filóidezinho da espécie que eu falei para vocês, o Sargassum vulgare, que é encontrado em pequena quantidade nas ilhas, mas eu encontrei eles principalmente na Redonda e no filhote da Redonda. Próximo, por favor. Aqui é uma listagem de espécies de clorófitas. Aqui a gente tem um número de 11 táxons. Repare que o número de espécies de clorófitas e a abundância desse grupo de algas verdes ele vai aumentando, não só em termos de espécies, mas em termos de abundância também, à medida que o ambiente ele vai ficando mais poluído, mais eutrofizado. Então, a tendência é que, com o levantamento dessas espécies, esse número ainda vai aumentar ainda mais. As mais representativas nas ilhas foram a espécie Ketomorpha antenina, que é bem característica de local batido, com batimento de onda, e as espécies de uva, aquela alface do mar que vocês conhecem, o público conhece vulgarmente como alface do mar, né? Muitas espécies aqui, presentes nas ilhas, de uma forma geral. Aqui o representante Codium, uma espécie de Codium, que é uma alga verde. O que a gente encontrou, esse aqui, na verdade, é uma espécie ereta, talvez Codium taylor. A espécie que a gente encontrou em maior quantidade nas ilhas é uma espécie incrustante de Codium, Codium intertesta. Próximo, por favor. Aqui um representante do gênero uva, e essas outras aqui também são representantes do gênero uva, que antigamente a gente conhecia como enteromorfa. Então, uma representação bem grande desse grupo de algas aqui, principalmente na região mesolitoral, onde ela ocorre com um tamanho maior. Por favor. Por último, aqui uma listagem das espécies de algas vermelhas.
Essa aqui é só uma parte da tabela. As mais representativas, no caso, foram espécies de algas calcárias articuladas, do gênero Amphiroa, Pterocladiella capilácea, que é uma espécie bem representativa de local batido também por ondas. Próximo. Uma espécie muito importante que foi encontrada em todas as ilhas até agora, que me chamou a atenção, foi a Plocama brasiliense, que é o próximo slide. Essa espécie, né, que é uma espécie que ela está presente em todas as ilhas, em grande quantidade. Interessante ter encontrado essa espécie. Eu tenho um aluno que está trabalhando com essa alga, orientado pela equipe da UF, que trabalha com produtos naturais marinhos, e eles estão estudando representantes dessa espécie, né, com indivíduos dessa espécie que foram coletados na África, extraindo produtos naturais que têm ação anticancerígena, né? Então, por que coletar espécimes da África se a gente tem grande quantidade bem aqui na porta da nossa casa, né? Então, me chamou a atenção, essa espécie está tão bem distribuída no arquipélago, no Mona. Próximo, por favor. Outro representante aqui, na verdade, uma alga calcária articulada, né? Jânia, gênero Jânia. Próximo. Bom, então, a gente pode observar que, apesar dos impactos presentes na região, está seguindo o padrão esperado em termos de riqueza, né? Então, a gente observou até o presente momento uma maior riqueza de espécies de algas vermelhas em relação às outras espécies. Se bem que, como eu falei, essa lista ainda vai aumentar porque as espécies de algas calcárias incrustantes estão em processo de identificação. Então, o que a gente pode... Qual a conclusão que se chegou até o presente momento, né? O que a gente está conseguindo avaliar através dessa composição de riqueza de espécies nas ilhas? Que a zona médio-litoral das ilhas é mais rica e composta por algas de talos de maior porte. Então, a gente tem uma estratificação da comunidade, o que ficou bem visível para mim e para os outros colegas, em termos de macroalgas, a gente verificou uma estratificação bem representativa. Então, a gente tem na região médio-litoral das ilhas, de uma forma geral, uma maior riqueza e um maior porte, né, desses indivíduos, dessas espécies. À medida que a gente mergulha, né, à medida que aumenta a profundidade, a configuração dessa comunidade vai mudando, né? Então, a comunidade que recobre a zona infralitoral é formada por algas que são chamadas algas formadoras de tapete. Isso é português, que, na verdade, no inglês, ela chama de turf algae, tá? Que são algas que a gente observa, né, parece que não tem nada, mas, quando a gente olha na lupa, a gente vê que tem uma variedade de espécies, uma riqueza de espécies enorme. Então, são algas de talo muito pequenininhos, que crescem altamente emaranhadas, umas sobre as outras, numa competição intensa sobre espaço. Essas algas, com essa caracterização, com esse tipo de talo, esse tipo de comunidade, ele é característico, ele começa a se tornar uma evidência, né, um bioindicador de impacto ambiental presente. Provavelmente, ali, a poluição, né, da água. Bom, e o que acontece, né? Essas algas, por que elas tomam conta? Porque elas acabam por ter um menor talo, elas acabam se proliferando mais rapidamente e tomam o espaço das outras por competição, daí até o sargasso, como eu indiquei para vocês. Chegando em maiores profundidades, quando a gente chega ali na faixa de entre 10 e 15 metros de profundidade, essa composição da comunidade muda. Essa assembleia de algas, ela muda mais uma vez. E aí a gente tem a eliminação quase que completa das algas de porte ereto e a presença dominante das algas só incrustantes, né, que estão cobrindo as pedras ali, que estão ocupando esse espaço. Pode passar, por favor. Bom, é isso. Ainda tem muito a ser trabalhado. Isso é só uma pequena parte do trabalho, mas essa lista de espécies ainda vai crescer. A gente ainda tem bastante o que descobrir em termos de interferência do homem nessas assembleias, nessas comunidades. Obrigada.